coletivo dentro dessa conjuntura envolvendo a saúde como um todo. E aí eu quero chamar o Luciano para falar um pouco sobre isso. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui para apresentar, né, o nosso trabalho. É um trabalho coletivo, não é um trabalho individual, é um trabalho de parceria, é um trabalho integrado, onde todos os indivíduos, todas as pastas, elas têm a sua contribuição, elas têm o seu mérito, elas têm o seu esforço, têm sua capacidade doada, né? E aí a gente consegue construir juntos durante todos esses anos, esses 18 anos. E aí eu quero saudar todos os profissionais, usuários, trabalhadores, a Câmara, Cidinho, Janice, Peba, Dodó, Peba, a secretária, nossa antiga secretária Janice, que fez parte dessa construção. Hoje, Michele Monteiro está conosco, né, e foi muito bem recebida. E aí é uma construção de realmente assim, de mais de 18 anos, que a gente está juntos, todo mundo trabalhando, de arregaçando as mangas, para que a população de Buíque seja bem assistida, para que a gente consiga ampliar e melhorar os serviços. E aí, a gente tem hoje, no município, uma estrutura que trabalha junto com a atenção básica, que é a EMUT. Essa EMUT, ela foi implantada o ano passado, e a gente, assim, teve que enfrentar muitos desafios, mas como a saúde não para de ter desafios, diariamente, nós enfrentamos assim com muita garra, com muita coragem. E aí eu quero realmente assim parabenizar o trabalho dos agentes comunitários, que sempre foram parceiros na nossa luta, né? O trabalho dos enfermeiros, os médicos, os atendentes, recepcionistas, e aí vacinadores. Isso é um trabalho realmente assim, conjunto, onde a gente vem aqui partilhar com vocês, mas lá no dia a dia, né, no tranco, no sol, na chuva, no pesado, a gente sabe que eles estão levando realmente assim com muito esmero. E aí a gente tem também a nossa equipe EMUT, que é composta por fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assistente social, e aí eles vão para as unidades e eles fazem esses atendimentos a domicílio, na unidade, e aí vão desenvolvendo essas ações que também são procedimentos, atividades coletivas, atendimentos individuais, domiciliares. E aí a gente tem isso aqui para mostrar, pode passar. Atividades coletivas nas unidades, né, onde os fisioterapeutas eles fazem realmente com preferência no domicílio, essa assistência, mas a gente também tem nas unidades esses atendimentos, pelos psicólogos, nutricionistas. Pode passar. Pronto, dando continuidade à saúde da mulher, né, que foi na época 2018, a gente, na gestão de Janice, e a adjunta na época era Cristiane, e aí a gente teve a oportunidade de implantar a saúde da mulher no município, e trabalhamos arduamente, todos nós, né, todos os parceiros, atenção básica, PNI, na época Michele, que hoje é nossa adjunta. Então foi um trabalho realmente assim, árduo, mas que a gente colhe frutos, né, graças a Deus, que isso seja sempre revertido para o benefício da nossa população, que é o sentido do nosso trabalho. E aí a gente tem no centro hoje de especialidades que até 2024, né, agora a gente já está com outra realidade. A gente teve o médico, ginecologista e obstetra lá fazendo os atendimentos. E aí a gente também tinha atendimentos da enfermeira, obstetra lá no centro. E aí a gente conseguiu ter uma redução de óbito significativa. A gente teve uma redução, graças a Deus, significativa dos óbitos fetais. A gente teve redução de óbitos infantis, né, nos últimos anos. E aí a gente tem muito a agradecer
e saber que foi o esforço coletivo realmente. Esses pré-natais eles eram marcados pelo WhatsApp, de forma assim mais rápida possível, e a parceria da atenção básica, dos enfermeiros, dos agentes, assim, foi determinante para que a gente conseguisse êxito. Aí a gente tem os atendimentos aí do primeiro, do segundo e do terceiro quadrimestre, que era dispensado às mulheres de alto risco, às gestantes de alto risco, como as mulheres também que precisavam de atendimento em ginecologia. E aí é só mostrando, né? A gente também teve treinamentos nos últimos anos, a gente vem treinando os médicos, treinando os enfermeiros. A gente tem o nosso protocolo que foi implantado em 2018 para 2019 e ele veio sendo só atualizado todos os anos, que é o protocolo de condutas para que os médicos, os enfermeiros tivessem uma só linguagem nessa assistência, para que a gente pudesse ter o parâmetro do Ministério da Saúde na nossa assistência para poder conduzir bem todos os casos que a gente recebia tanto na atenção básica, né, como lá no centro de especialidades. E aí, a gente fazendo os treinamentos, né, com os médicos e os enfermeiros, a nossa assistência e o nosso GT, que eu não podia deixar de falar, que é o grupo de discussão do óbito, onde a gente sentava, que é a representante dele, a responsável é Keila, que é da Vigilância em Saúde, e aí ela fazia essas reuniões, a gente sentava, a gente conversava, a gente olhava ponto por ponto, a gente tem todos os relatórios, né? Esses relatórios foram construídos, foram avaliados durante os anos, e aí a gente foi identificando quais os pontos realmente eram para serem resolvidos, ajustados, para que a gente tivesse uma redução realmente do óbito. Pode passar. Pronto, essa é a minha parte, eu agradeço a todos a oportunidade. Luciana, Oi, gente. só uma dúvida, por favor. Essa equipe é para cada equipe do postinho, cada uma tem a sua equipe. Valeu, Janice. Eu passei, era uma coisa para ter explicado. Veja bem, o Ministério da Saúde, ele colocou um quantitativo de profissionais para que os municípios ligassem aos postos. Então, a gente tem hoje, para vocês terem ideia, uma média, vamos dizer, são 2 fisioterapeutas para 12 equipes. Mas aí eles têm arregaçado as mangas, eles têm trabalhado bastante. A secretária de saúde, ela é sensível, ela já vem conversando comigo, ela quer ampliar esse número, mas a gente não pode colocar mais de 120 horas por profissional. Então, Janice, nessa de 12 equipes, o Ministério só permite que eu tenha 3 fisioterapeutas nela. Tu está entendendo? Assim, Luciana, eu estou preparando porque eu tenho recebido muito questionamento nesse sentido. E que o fisioterapeuta vai hoje, que ele só volta no 45 dias, então não existe. Exatamente. É uma possibilidade de melhoria. Exatamente. Então, se o município puder ampliar essa questão, até mesmo sem ser com essa portaria, sem ser com esse dinheiro que vem exatamente para essa equipe, mas se ele puder ampliar, isso aí seria muito interessante. Porque se o paciente receber esse profissional só a cada 45 dias, não vai fazer diferença, né? A gente consegue, Janice, veja bem, a gente consegue hoje esticar essa cobertura, porque a gente conseguiu ampliar mais uma equipe complementar. A gente fez uma solicitação ao Ministério desde o ano passado para colocar mais uma, porque o Ministério ele engessou a quantidade de profissionais por equipe é muito. E aí a gente tem hoje, pelo levantamento, a gente tem mais de 300 entre acamados e domiciliados. Então é realmente assim, um desafio muito grande, porque muitos a gente está conseguindo ir semanalmente, outros quinzenalmente, outros mensalmente, para que a família receba as instruções e fique fazendo o acompanhamento desse paciente. Alguns, de acordo com a gravidade, alguns, Janice, eles não têm possibilidade de reabilitação. Infelizmente, tem pacientes que mesmo que eles recebam fisioterapia 3 vezes por semana, eles, pelo problema deles, eles não vão conseguir ter uma reabilitação, realmente. Eles não vão ter. É interessante que esclareça qual é o tipo de assistência fornecida pela equipe muito.
As equipes EMUT, elas realmente são uma equipe. Antigamente era o NASF, que era o núcleo de apoio. A EMUT é um congregado de profissionais, porque a gente tem nutri, físio, psicólogo, assistente social, uma equipe ampliada. E a gente não tem apenas uma equipe EMUT, nós temos 3 funcionando. Né? A ampliada, ela atende as 12 unidades da cidade e 2 rurais, porém, essa equipe EMUT, ela tem uma função particular. Ela não é uma função tratamento, ela é uma função prevenção. Assim como a atenção básica, a equipe EMUT, ela tem esse objetivo. Não é de tratar o paciente. Por isso que a assistência domiciliar, ela é mais orientativa e prevenção. São aqueles pacientes sequelados de AVC que precisam de orientação como um todo, né? A família como um todo, acerca de alguns exercícios que podem ser feitos no domicílio. Já o paciente que precisa de tratamento de fisioterapia, ele não fica no domicílio. Ele vai ser atendido pelo centro de reabilitação, por se tratar já de uma necessidade realmente de reabilitação. Então, hoje, pelo perfil do Ministério da Saúde, né, é igual à equipe de saúde da família. Ela tem uma área, uma quantidade populacional para atender. É a mesma coisa da equipe de saúde da família, tem uma quantidade, né, de pessoas que serão atendidas por cada uma dessas equipes EMUT. Então, a gente tem a equipe EMUT ampliada e 2 equipes e uma equipe estratégica e uma complementar funcionando. A 4ª equipe complementar, a gente está aguardando, se Deus quiser, ainda nesse semestre, ela sai e vem mais para a gente redistribuir melhor. Mas todas as 26 unidades de saúde da família, hoje, elas são atendidas pelas equipes EMUT, com um atendimento realmente complementar da saúde da família. Lembrando que ela não é apenas terapêutica, ela é preventiva realmente. E aí, diante do que a gente escuta, então a gente vê que existe aquele paciente que ele não tem nenhuma possibilidade de vir em ausência de especialidade. Sempre houve isso, não é de hoje, na verdade. E aí ele fica limitado por essa equipe, porque, na verdade, realmente é um trabalho bom, porém, ele fica muito limitado, não é? E aí, por isso que surgem assim, as indagações das famílias, da população, é justamente por isso. Mas confio na gestão pública, confio que Michel Monteiro irá fazer essa diferença e que, se Deus quiser, a gente vai ter, espero em Deus, um trabalho diferenciado para essas equipes. Com certeza, Janice, na verdade, eu sempre... A terapêutica, né, Luciana, desculpa mais uma vez, estou atrapalhando, a gente tem o centro de reabilitação e para esses pacientes que não conseguem ir até o centro, existem profissionais que fazem rodízio dentro do centro de reabilitação. Então, a gente oferece também TFD para trazer esses pacientes. E aqueles que realmente não conseguem ir para o centro vai até eles. O centro que eu me refiro é o centro de reabilitação, na pessoa de Janinha que está ali para prestar mais algum esclarecimento, né, acerca desse assunto. Aí, lembrando que a equipe EMUT, ela é uma atividade terapêutica preventiva e o centro de reabilitação para esses pacientes que precisam realmente do serviço de fisioterapia, né, porque hoje a gente só tem o CER, uma reabilitação motora. A gente não tem o intelectual, nem o visual, que esse é referência lá em Arco Verde, que é o Messano. Então, para a questão de fisioterapia, o centro de reabilitação ele atende em domicílio também. O pessoal, e assim, é muito importante, Janice, destacar também, que assim, volta ao slide, por favor. A gente tem hoje, graças a Deus, o Ministério ele colocou a EMUT. É insuficiente para o que a gente precisa, da forma como foi construído pelo Ministério da Saúde. Mas a gente vê que houve um acréscimo muito grande, enriqueceu bastante a saúde e a gente tem esperança que o Ministério reveja nos próximos anos essa estrutura que ele montou. Na verdade, para a gente dar conta, a gente precisava de um físio, um nutri, um psicólogo em cada coxa. Mas são 26. E ainda, algumas unidades, a gente ainda não conseguiria cobrir todos os acamados e domiciliares se tivesse um só para a equipe. Tu está entendendo? Então, é uma demanda muito grande. São desafios que a gente vai conseguir dirimir cada vez mais.
essa observação, mas que assim, uma das coisas que a gente visualizou nesse período de 2024, que a Emute é novinha, ela é um bebezinho, né? Ela era um embrião, mas agora ela é um bebê. E assim, com muita satisfação, a gente viu pessoas que hoje fazem fisioterapia no domicílio, que não se levantavam, e hoje os fisioterapeutas trabalhando, eles conseguem deixar moleta, conseguem andar. Teve um que eu achei engraçado, que ele estava muito debilitado, acamado, e ele começou a fazer a fisioterapia, e eu perguntando, e como é que está a situação do paciente? Aí o fisioterapeuta disse, uma mulher foi para a rua, não sei não. Então ele estava acamado e a gente conseguiu, graças a Deus, né, com o trabalho deles, esse êxito. E vários casos, inclusive eu vou botar até os vídeos no grupo, porque é uma coisa assim, pra gente, gratificante demais. E a questão nutricional, tem pessoas que conseguiram sair da obesidade e estão hoje no limiar da normalidade. A gente tem muitas pessoas que tentaram suicídio, automutilação, e que hoje a gente vê que os psicólogos ficam com contato deles, às vezes sábado e domingo, conversando, tentando. Eles, eu vou fazer agora, eles, não, vamos. Aí começa a fazer uma abordagem por telefone e a gente já vê que consegue reverter essa situação, tá certo? Então eu conto com todos para que a gente consiga cada vez mais êxito nessas situações. Agradecida por tudo. Só para poder, né? Só para poder reafirmar tudo que Luciana colocou, como ela bem disse, né? A Emute de fato é um embriãozinho, né? Na verdade é o equipamento mais recente que a gente tem da saúde, mas que impacto maravilhoso que já consegue, né, trazer para toda a coletividade. Como ela bem colocou, são equipes que trabalham em conjunto e é muito genuíno isso que ela coloca, né, através dos agentes comunitários de saúde que estão aqui presentes e obviamente conseguem contemplar essa fala do que ela coloca. A gente não pode, né, expor os vídeos, né, das conquistas que a gente faz ao longo dessa rotina das equipes, mas eu tenho certeza que todos os usuários e todas as famílias que já foram agraciadas com a presença desses profissionais, que inclusive estão dentro, né, de seus lares, já traz muita repercussão e muita diferença, porque não é só um trabalho de orientação, né? Os profissionais, eles estimulam que esses cuidadores, na sua rotina, possam manejar de uma maneira melhor os seus usuários, né, os seus pacientes que realmente, né, portam alguma situação e que hoje realmente tem uma qualidade de vida diferente. E a gente entende, né, o que é que o Janice coloca aqui, e a gente concorda também, infelizmente, né, se fosse possível a ampliação, que é o que a gente tem galgado, né, junto ao Ministério, ou a ampliação, né, de fato, seria uma maravilha. Mas, sem sombra de dúvida, que hoje a gente tem um impacto muito positivo a curto prazo que essas equipes conseguiram trazer. E assim, que bom que a gente consegue também, né, escutar as demandas dos vereadores para que a gente possa melhorar cada dia mais. Eu acho que o intuito, né, de uma audiência pública é justamente isso, né, para que a gente possa conversar, para que a gente possa alinhar, para que a gente possa, de fato, né, tomando ciência das falas que nem sempre chegam diretamente aos profissionais, a gente possa, de fato, né, reorganizar e ter novas visões. Bom, obrigado pela contribuição e só reiterando, nós estamos aguardando mais uma piada completa, vamos complementar. Estamos aguardando aí para esse semestre aí ainda. E eu quero só saudar aqui um dos sindicatos da agricultores, a presença de Dona Yolanda. Seja bem-vinda, Dona Yolanda.
Eu vou dar um testemunho aqui, né? Mas é também importante o que eu vou falar. Eu tenho uma irmã que tem um atendimento domiciliar, ela vive no home care. Mesmo sendo, vamos supor, o home care pode ser do SUS e o home care também pode ser de um plano de saúde. Como ela é funcionária pública, o home care dela é do SACEP. Mas a gente vê também a carência. O postinho dela, sempre o médico, assim, a gente trabalha com uma equipe. A gente tem uma equipe, tem a enfermeira, tem a técnica de enfermagem, tem um médico que ele dá assistência dela a cada 15 dias, a enfermeira apenas uma vez por mês. Mas eles sempre dizem que era importante a gente também procurar o nosso postinho, para que a gente aumentasse a assistência dela. O posto dela é aquele que fica ali no pátio da Feira Livre, né? Aquele posto. O médico nem todos os meses visita. Não sei como é que ele faz a visita. É importante mesmo ela tendo a visita do médico durante a cada 15 dias. Mas é importante também, né? A gente tem uma físio, a visita dela é 3 vezes por semana. A gente já tentou também, com o plano dela para ver se eles ampliam para 5 dias, que é importante. 2 anos e 3 meses que ela tem uma assistência domiciliar. Uma pessoa que pesava 70 e tantos quilos, 80 e poucos quilos, hoje ela pesa 40 e poucos quilos. A gente vê que é necessário. Eu procurei o postinho, mas quando eu cheguei agora na discussão, vocês já estavam falando na questão da fisioterapeuta. Eu já procurei para que pelo menos uma fisioterapia na semana, no caso seria 2 para complementar a semana, mas infelizmente parece que o quadro está defasado. Era importante a questão da fisioterapia, porque você sabe, uma pessoa que vive acamada. A luta é grande, minha gente. Eu estou contando porque, de toda maneira, a assistência dela, eu vivo no pé, vivo procurando, na luta, procurando defensoria pública. Como está se falando de saúde, é importante. Mesmo com o plano, vocês sabem, eles não dão a dieta. E, em nome de todos os outros, eu posso dizer o que acontece. Eles não dão a dieta mesmo do plano de saúde, sendo que o home care do SUS, ele fornece tanto a dieta como as fraldas. Mas o que foi que eu fiz? Eu procurei a Defensoria Pública, porque são gastos, é muito gasto. E graças a Deus que eu ganhei a causa da dieta. Sabe quanto custa, minha gente? Uma caixa de uma dieta com 12 litros, ela custa R$460. E ela gasta 3,5 caixas por mês. Estou dizendo a vocês que a luta é importante, porque na luta eu consegui. E agora eu estou na luta também das fraldas, porque o plano dela não fornece. Ela gasta 10 pacotes de fralda por mês a R$55. Pesa um pouco, não é, Janice? Mas aí eu estou na luta na defensoria, que também já estou procurando e já venci essa batalha. Então eu quero dizer a vocês também, o quadro que me preocupa é a fono. E por incrível que pareça, Janice, é no mercado que não tem profissional. Ela estava na UTI e o médico me falou, e a enfermeira dela disse, Dona Yolanda, os home care estão todos sem fono, porque não existe no mercado fonoaudióloga. E é importante. Aí eu também estava na luta, também o município já procurei, e também está escasso essa questão. Então a gente é bom, a gente unir as forças. Quando se fala em assistência domiciliar, eu corro para Recife, eu corro em hospital, eu corro em qualquer canto,
para o bem-estar dela, da minha irmã, que tanto lutou. 88 anos. E eu digo aos agentes de saúde, eu digo a vocês da saúde. Minha gente, tudo isso proveniente de um engasgo. Vocês sabem a história. Ela se engasgou em 2022. Tenham cuidado nos idosos, nas crianças, comendo com tanta gente ao redor dela, com um pedacinho de batata. Pronto, aspirou e faltou oxigênio. Resultou tudo isso. Mas a luta é grande. Ela está viva 2 anos e 3 meses. Era esse testemunho que eu queria dar e a luta continua. Dona Yolanda, segura um pouquinho. Tá. Eu quero perguntar a Soraya a respeito do fundo que o município tinha. E hoje ele trabalha em Tupanapinga, quer dizer, ele é daqui pelo... Não, ele fez concurso, Ele Janice. fez concurso. Eu digo, Janice, desculpa, eu interromper. O menino daqui, aí ele fez concurso em Itaíba, fez concurso em Tupanapinga, ele assistiu o Monitor dela. E ele saiu porque o tempo Na verdade, não dá. Não, que ela é Era em água, ele fez o concurso e ele optou por sair, né? Nós tínhamos outro também, né? Não, era só ele Só mesmo. ele. Aqui na região nós temos Ele uma deixou. deficiência muito grande Não, nós com tínhamos nossos outros, nós profissionais. tínhamos outros, Soraya. E água é o que estava recente, não é isso? Não. A gente só teve ele O mesmo. esposo da menina, que é a filha de Dona Maria José, que trabalhou na saúde. Eu não estou lembrando o nome dele, ele também era lá do centro de especialidade. Mas ficou muito pouco tempo. Aí, como realmente era atenção secundária, de fato, assim, às vezes, como esse pessoal passa nos concursos, ou tem uma oferta que às vezes, na questão do custo-benefício, fica melhor, o pessoal então acaba saindo. Mas a nossa gestora já está realmente nessa busca, porque hoje a gente está tentando São também. dois grandes profissionais. Isso, principalmente Tiago, ele é muito querido, assim, não só pelos profissionais, mas principalmente por toda a população, né? Aí a gente está nessa luta também, porque hoje a gente tem a questão da oferta dos testes do pezinho, da orelhinha, do coraçãozinho, que a gente vai ter que realmente reorganizar toda essa logística para poder ofertar. A gente sabe da saúde e a gente até... A luta é grande, Janice. Aí eu digo assim, porque eu luto com irmã e falo em nome de outros. Minha irmã foi uma pessoa prestadora de serviço, inclusive foi a primeira vereadora mulher, que muita gente não sabe. Primeira vereadora mulher do município de Moíra. Minha irmã, Maria de Barros Andrade, professora do Vigário Gervásio. Foi sua professora e de muitos que estão por aqui. Língua portuguesa, aquela criatura que com o olhar ela quer falar e não consegue. Aí eu digo a ela todos os dias, até amanhã, minha irmã. Amanhã eu estou aqui contigo. Balance os olhos, aquela pessoa autêntica, aquela pessoa autêntica que falava, que se expressava bem. Com o olhar ela responde tudo. Está aqui. Meu depoimento, né? Eu testemunho aqui, porque também é minha amiga, testemunho aqui, por isso eu fiz questão de vir aqui, dar o apoio à Yolanda também, que dá muito apoio a gente, também, essa companhia de agricultura, e realmente foi vereador, e fiz questão de dar um grande apoio aqui a ela e a vocês, mulheres também, merecem muito apoio. Aí o grande problema que eu fico imaginando é o seguinte, vocês vejam bem, na questão da saúde, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma pessoa que ainda, em relação a outros, ainda tem um privilégio como uma condição. E aqueles que nem essa condição tem. Não é não, minha gente? A gente tem que ter muita consciência para isso. Certo? Muito obrigado. A gente vê a questão, eu estou dando aqui um depoimento a vocês, porque eu ando muito em hospital. Quando tem uma intercorrência, a gente corre para o hospital. Mas eu quero dizer a vocês que ambiente de hospital, dessas coisas, eu sempre digo aos médicos lá, quando eu corro com ela para o hospital memorial, aí eu digo assim, médicos, sejam humanizados. É muito difícil.
Você está aqui por dinheiro? Escolheu a profissão de médico para enricar ou para atender as pessoas com amor, com carinho? Você fez um juramento perante um cadáver, independente do dinheiro, trate bem. A minha luta é grande. Agradeço a contribuição também da Yolanda e agradeço a contribuição do Augusto. E lembrando que os princípios do SUS, eles são regidos pelo acesso a todos, eles a integralidade, ou seja, os vários níveis, e a equidade, sempre visando atender aquele na medida da sua necessidade. Então, é uma preocupação sim da gestão, Dona Yolanda, ampliar esse atendimento para que cada mais pessoas possam ter acesso, ok? Inclusive estamos esperando, como eu já falei, desse próximo semestre aí, se Deus quiser, chegando mais uma equipe remota. Vamos passar agora para a saúde bucal. Bom, na saúde bucal, nós temos aqui algumas ações que foram desenvolvidas, né, durante o ano, sim, no terceiro quadrimestre. Esse quadro aqui você pode observar que está dividido primeiro, segundo, terceiro. Se você observar aqui, dividido ainda em atendimentos e procedimentos, sendo o quantitativo de procedimentos no terceiro quadrimestre 9.149 e no terceiro quadrimestre de procedimentos foram 28.936, perfazendo em atendimento 25.602 e procedimentos 77.160. Bom, assim como a equipe é multa, também já foi feito ao Ministério a solicitação para mais 7 equipes de saúde bucal. Não só o intuito de aumentar a quantidade de profissionais dentro desse contexto da fisioterapia, da nutrição, da psicologia, a própria assistência social, da INUT, nós contamos com assistência social, mas também a atenção à saúde bucal. Pode passar. Aqui nós temos a atenção à saúde bucal mais voltada ao laboratório de prótese. Eu acho que Salomão está ali. É Salomão. Meu amigo Salomão, tudo bom, Salomão? Né? Faz a área de Salomão aqui, né? Então aqui, a área de laboratório de prótese fazendo aí um total de 1.050 próteses que foram ofertadas durante o ano, ok? Então nós temos aí, aqui a divisão por quadrimestre, quantitativo, certo? Cada quadrimestre aqui, 250, no segundo 400, no terceiro 400, vai fazendo 1.050. Olha só o sorriso da senhora, tá bonito. Pode passar. Aqui continuando, certo? Essa área aqui é mais específica, que é a cirurgia para o freio da língua. Ou seja, as crianças nascem e não conseguem, por exemplo, mamar de forma adequada, não conseguem articular a voz não, perdão, as palavras, né? E aí, com a profissional devidamente habilitada, durante todo o período, sendo no terceiro quadrimestre 32 cirurgias e fazendo um total, durante o ano, 84 cirurgias. Pode passar. Aqui as ações também de saúde bucal nas escolas, pode passar. As ações na escola, que é a ação preventiva, pode passar. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a vigilância e saúde. Falando de vigilância e saúde, eu sou um pouco suspeito, né? Que uma boa parte que nós tivemos na gestão foi justamente na vigilância e saúde, saindo, às vezes, vigilância sanitária, às vezes vigilância e saúde. Tá certo? Nós podemos ver aqui que é composta, né? De laboratório, vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância epidemiológica e PNI. Isso é o corpo da vigilância e saúde, ok? Pode passar. Lembrando que
vigilância em saúde, elas funcionam de ponta a ponta. Você tem vigilância em saúde dentro do hospital, que é a parte terciária, por exemplo, no laboratório. Você tem na atenção primária, por exemplo, com os agentes de endemias que estão lá envolvidos, né, com a questão da prevenção, a proliferação dos mosquitos. Então, olha só, aqui, isso aqui é um quadro muito parecido com a questão do previno, né? Porém, esse é mais voltado para a vigilância em saúde. Existem indicadores, são 14 indicadores, e esses indicadores eles geram um recurso para ser reinvestido na saúde, na área de vigilância. Então, eles chamam-se PQAVS, e o PQAVS, que é o programa para a qualificação da vigilância em saúde do município, isso funciona a nível estadual e a nível federal. O município de Buíque, no ano de 2024, conseguiu atingir o total de recurso com o atingimento dos indicadores suficientes para receber o recurso. Ok? Pode passar. Aqui é um quadro, certo? Que é feito mensalmente, mas aqui a gente foi dividido em primeiro, segundo, terceiro quadrimestre. A vigilância epidemiológica é que faz essa divisão. E aqui nós temos um cenário de como é que está as morbidades e a mortalidade dentro do município. Ao total, nascidos vivos, nós tivemos um decréscimozinho, né? Está nascendo menos crianças, né? Nós temos número de notificação de tuberculose. Ao todo, no ano, foram 16. Número de notificação de casos de hanseníase, nós tivemos 43. Depois eu vou chamar ele para dar uma palavrinha aqui, para dar um remate, sobre uma ação que foi feita no município esse ano, que fez com que elevasse um pouco essa quantidade. A incidência dos casos de hanseníase, para que vocês, de alguma forma, mas a gente será acostumado a 1, 2, 3 por ano. Não é assim? E agora tem 43. O que é isso? Alguma coisa aconteceu. É coisa boa. Não vou chamar. Então, olha só. Aqui, ó. Sífilis congênita. Glória a Deus, zerado. Sífilis gestante. Foram tratados a tempo porque não gerou a sífilis congênita. Foram 9. Óbitos em mulheres de idade fértil. Infelizmente, ainda nós tivemos, né, 15, né? Mas aí existem N políticas aí envolvendo Maria da Penha, envolvendo saúde, envolvendo a sociedade civil organizada, Casa Legislativa, Poder Executivo, para que esse cenário possa ser dirimido. Óbitos infantis, 33. E você vê que ao longo do quadrimestre ele foi reduzindo óbitos digitados. Isso aí é um indicador para a vigilância em saúde importante, porque incide em recurso. E se você não informar, você acaba tendo o recurso da vigilância todo bloqueado. E aí, dentro desse sentido, graças a Deus atingimos aí a meta. Uma coisa, a pesquisa está aumentando tão grande assim, e também o número de tuberculose que tem só aumentado, não é verdade? De fato, você pontuou essa questão, e assim, muito pertinente, as duas coisas que fizeram com que nós tivéssemos uma maior quantidade de casos detectados. Durante o período da estruturação da vigilância, a gente sempre pensava assim: bom, vigilância e atenção básica tem que ter uma sinergia. E dentro desse propósito, o que foi que aconteceu? Houve uma maior detecção. E com essa maior detecção, houve um maior aumento de casos. Aí eu vou pedir só para Keila me falar. Eu ia sugerir que Só para esse Keila me a gente vai ter um aumento ainda maior. Isso. Só para Keila me falar, porque assim, é algo assim, não bom. Por exemplo, que eu ia Então existe isso aí, e você vai entender agora exatamente qual foi o motivo, tá certo? Bom dia a todos. Como o Neita fez a apresentação, eu estou esse ano 2024
2004 com esse desafio da coordenação da vigilância em saúde e também continuo na coordenação da vigilância epidemiológica. Ou 2025, isso. Eu quero voltar o ano. Vamos lá. Oi? Volta não, né? Vejam só. Você, né? Então, deixa eu chegar cá. No ano passado, nós tivemos a detecção de um caso de hanseníase em uma determinada comunidade, certo? Que era uma área que ainda não tinha nenhum caso notificado para hanseníase. E em abril de 2024, nós tivemos essa pessoa que foi identificada nesse território através da nossa equipe da vigilância hospitalar, da vigilância epidemiológica hospitalar. E aí, com essa identificação desse caso, tanto a vigilância quanto a atenção básica precisa organizar fluxos para fazer busca ativa dos contatos, né, da pessoa que foi diagnosticada ou com tuberculose ou com hanseníase, mas nesse caso em específico de hanseníase. E aí a equipe fez o trabalho de busca, realmente fechou o diagnóstico para hanseníase e os contatos dessas pessoas foram avaliados tanto na parte clínica quanto na parte física, tá, para fazer também a avaliação do grau de incapacidade. Porque a doença da hanseníase, ela leva a um grau de incapacidade, a pessoa começa a perder funções na mão, na perna, e que isso vai comprometer as suas atividades da vida diária, certo? E a partir dessa primeira identificação foi feita uma estratégia da vigilância junto com essa equipe para fazer um treinamento e capacitação dos profissionais que pertencem a esse território, certo? Então foi feito esse processo de treinamento e avaliação desses primeiros contatos desse primeiro caso. Ou seja, eu tive um caso confirmado, eu preciso identificar os contatos, que são as pessoas que têm um convívio intradomiciliares com essa pessoa. Essas foram identificados 9, tá? Esses 9 foram chamados por essa equipe para fazer parte desse processo de avaliação. E aí fizemos esse treinamento, né? Dave, eu e a equipe desse território. A gente fez esse treinamento teórico e prático com esses profissionais e aproveitou a oportunidade para poder fazer essa avaliação. Nessa avaliação, foi diagnosticado mais 5 casos de hanseníase. Então, se são 5 novos casos, a gente tem que buscar também os contatos. E aí vejam que vai sendo uma crescente, não é isso? Então, a partir dessa situação, que começou a se observar que estava uma situação endêmica para aquele território, o município ele já tinha casos notificados de hanseníase em outros anos, e na portaria de 2024, o Brasil e alguns municípios receberam um recurso do Ministério da Saúde para investir em ações voltadas para essa temática da hanseníase. Então, o que nós pensamos? Então, já que a gente está identificando um território que está mostrando-se endêmico para essa situação, a coordenação desse território, desse polo, entrou em contato com o Estado e aí começou a formação das parcerias. E foi realizada uma ação grande nesse território de testagens rápidas, porque hoje existem os testes de hanseníase, tá? Que é igual aquele teste rápido das ISTs, que é de punção digital, faz a furadinha do dedo, coloca uma plaquinha para poder fazer a leitura. Mas esse teste, ele não fecha diagnóstico, ele é uma triagem, ele vai mostrar um cenário, né, de que se aquela pessoa já teve a exposição ao bacilo. E aí foi feito todo esse mutirão, todo esse trabalho nesse território, e lá
nós tivemos, para nossa realmente surpresa, uma elevada taxa, certo, de casos reagentes. Então, foram realizados nessa ação, que foi feito em 2 dias, manhã e tarde, nós fomos para esse território, junto com a equipe do Estado, Vigilância e a Atenção Primária. Foram feitos mais de 500 testes rápidos, se não me engano, foram 532 testes, ou seja, 532 pessoas tiveram a oportunidade de serem testadas, já que estavam dentro de um território que estava apresentando características endêmicas para a hanseníase. E dos 532 testes realizados, 380, salvo engano foi esse número, 380 pessoas tiveram seu teste reagentes. E com uma percentual de quase 72%, né, de positividade, né, da quantidade de testes que foram realizados para os positivos. Então, mostrando que o território ele era de uma alta incidência para a hanseníase e que precisava ser feito algum trabalho, né, algum plano de intervenção nesse local. E aí, mais uma vez, né, sentamos as várias coordenações e principalmente a gestão, já que o município tinha recebido esse recurso voltado para a ação de hanseníase. Então, sentamos com a gestão e pactuamos que nós iríamos fazer o quê? Capacitar os profissionais da atenção primária, todos os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, certo? Então, o município fez a contratualização de um profissional, de uma médica, que ela é dermatologista, que ela tem doutorado, ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco, do campus de Caruaru, e ela tem quase 30 anos de formação. Isso, Belânia. E essa profissional, a experiência dela é dentro, né, da assistência aos pacientes com diagnóstico de hanseníase. Então, ela veio para o município para fazer a capacitação, tanto teórica quanto prática, para todos esses profissionais. MSN. E nessa organização desse plano de intervenção, já que já tínhamos um cenário mostrando que aquele território ele seria um território com, vamos dizer assim, com a alta taxa de incidência para a doença, então foi esse território que foi priorizado para esses profissionais da nossa rede fazerem o treinamento prático. Então, nossas equipes, em 3 dias, foi segunda, terça e quarta, manhã e tarde, participaram desse momento que foi em dezembro, certo? E na segunda foi manhã e tarde, que foi a parte teórica, terça e quarta nós fomos até o território para fazer a avaliação de uma parte, porque lembra o quantitativo que eu disse de pessoas positivas? Quantas? 380 mais ou menos. Então não tinha condições, né, de também em 2 dias a gente fazer uma avaliação de todas essas pessoas. Até porque o processo de avaliação da hanseníase ela é demorada, porque eu tenho que fazer uma inspeção do paciente na cabeça e na ponta dos pés, certo? Então eu vou ver tudo, não é só a pele, porque a doença da hanseníase ela não é uma doença só de mancha, ela não é uma doença dermatológica, ela é uma doença dermatológica e neural. Então, ela tem um comprometimento, ela afeta primeiro o nervo, certo? Muitas vezes o paciente não tem nenhuma lesão, mas tem comprometimento dos nervos periféricos, principalmente das mãos e dos pés. E aí, esse processo de avaliação física demora, certo? Isso, e são vários territórios. Então, organizamos nossos profissionais em grupos, para que eles tivessem a oportunidade de
estar junto com a médica e também com o fisioterapeuta que veio do estado para fazer essa avaliação, certo? E fechar o diagnóstico de hanseníase. Não foi só uma localidade, aí foram em vários. Isso, exatamente. Nós centralizamos a ação em um local, né, porque nós precisávamos de um ponto de referência, mas a população era de várias aldeias, certo? E para nossa surpresa, entre aspas, né, porque a gente já tinha um teste rápido que sinalizava que tinha uma positividade grande, foi onde fechou em 2 dias quase 30 diagnósticos, certo? E aí, nesse mês de dezembro, nós tivemos, né, uma explosão, vamos dizer assim, do número de casos de hanseníase dentro do nosso município. E que, a partir desse momento, né, começa a despertar nos profissionais uma visão, né, diferenciada para realmente diagnosticar precocemente a hanseníase, porque identificamos, infelizmente, pacientes com grau de comprometimento já do tipo 2, que já está no estágio mais avançado, que não só a medicação ele vai ter a necessidade de tomar, ele tem a necessidade de outros serviços especializados, que era onde a nossa fisioterapia vai entrar. Bom dia, pessoal. Só fazendo uma rapidinho. Inclusive hoje a gente está com uma profissional, né, justamente dessa área. Bom dia, pessoal. Então, só complementando aquilo que ele falou, inclusive, dando continuidade a essa ação que a Vigilância em Saúde está fazendo, a gente enviou um profissional, hoje através da solicitação da própria equipe da área, para fazer um rastreio, fazer uma triagem, na realidade, com relação à vacina BCG. Então, a profissional está na área hoje, juntamente com a equipe do setor, fazendo essa triagem, essa verificação vacinal desses pacientes, dessas pessoas contactantes, dos comunicantes. Nós também tivemos a oportunidade, né, de estar há mais ou menos 10 dias atrás lá na Assembleia, né, do povo Capinauá, e aí a gente também mais uma vez entrou em contato com os profissionais, onde a gente também vai estar estruturando uma nova parceria, porque, como o Keila bem colocou, foram mais de 300 pessoas sinalizadas com esse teste. E a gente entende que apenas duas equipes, que é o que hoje compõe a equipe do Polo, são insuficientes para poder, de fato, atingir todas essas outras pessoas que tiveram uma sinalização através do teste. Vamos entender que o teste também ele não traz já o diagnóstico fechado da patologia. Portanto, precisa acontecer a avaliação física do mesmo jeito que Keila descreveu. Então, através da nossa gestora, a gente fez uma conversa com a equipe de lá e a gente vai estar sentando novamente para a gente propor as estratégias, porque, embora a Secretaria de Saúde ela não tenha o domínio do direcionamento das estratégias dentro da área indígena, mas aquela população ela não deixa de ser população buiquense. Então, de qualquer maneira, a gente vai ter que, de fato, trazer todo mundo para uma nova roda de conversa, de organização, para que aquela população ela não fique assistida e o quanto antes a gente consiga detectar e trazer o tratamento com dignidade a todas essas pessoas. Então, como eu estava falando, então, esses pacientes, então, eles necessitam dessa avaliação, desse olhar, de um todo. Porque o diagnóstico da hanseníase, ela não vai envolver apenas aquele território. E dependendo do grau de comprometimento que aquele indivíduo ele esteja, ele vai precisar de toda uma rede.
Então, é da farmácia, que vai precisar fazer a solicitação em um sistema para poder pegar a medicação pelo Estado e fazer essa distribuição. Vai ser o PNI que vai ter a necessidade de fazer essa identificação e esse levantamento desses contatos que tem ou não já a questão da vacina, porque aí ele faz uma segunda dose para a vacina da BCG. Vai ser a equipe especializada que vai fazer o acompanhamento e tentar fazer o processo de reabilitação desse paciente, porque muitos, às vezes, já está com o pé caído, que a gente chama, com a mão em garra, e que são lesões que passou-se muito tempo, que, infelizmente, muitas vezes, ela não vai ser 100% reversível, né? Mas consegue dar uma melhor qualidade de vida para o paciente com os direcionamentos e as orientações que essa equipe pode fazer. Então, foi devido a essa situação, né, que teve essa explosão do número de casos. E isso tende a continuar, porque ainda temos pacientes para serem avaliados, certo? E essa situação, ela não é a um território só. Buí, que é um município endêmico para hanseníase. Infelizmente, tem determinadas áreas que não conseguem identificar os casos. Nós temos áreas que são silenciosas, como eu estou à frente da vigilância epidemiológica já há 8 anos, então a gente consegue ter essa ideia e saber qual é o território que teve, que não tem, que se mantém num comportamento que a gente diz de silêncio, né, de não identificação. Mas esse treinamento, ele, assim, eu considero como um marco na mudança da percepção dos profissionais da nossa rede. Por quê? Já a partir daqui, porque os profissionais, mesmo sendo uma doença antiga, né, muito bem falada, tinha dificuldades para fechar o diagnóstico, principalmente no processo da avaliação física desses pacientes, né? E a partir desse momento, dessa ação, a gente já tem profissionais que já estão fechando o diagnóstico, nós já temos áreas que já estão mostrando e conseguindo identificar, né, esses pacientes de hanseníase e permitindo que esse paciente ele tenha acesso ao tratamento. Porque muitas vezes é um paciente que já foi na unidade várias vezes, pensava-se num tipo de diagnóstico, não conseguia reverter a situação, e a partir desse treinamento, com esse olhar, essa ampliação, né, do que realmente os profissionais precisam ver para poder fechar esse diagnóstico, hoje nossos profissionais estão conseguindo fazer esse trabalho. Tá? Então, é um cenário que ele ainda vai continuar. E é um cenário que eu acho, como é que eu posso dizer assim, não é que é bom, mas é um cenário que está mostrando que a unidade, os profissionais estão correndo atrás. É não deixar passar em branco. Então, é realista. A gente precisa identificar essas situações para poder fazer as intervenções. Porque se a gente deixa passar tanto para a hanseníase quanto para a tuberculose, que são doenças de transmissibilidade, né, as pessoas continuam fazendo a contaminação sem nem saber, né, as pessoas adoecem e, infelizmente, pode vir a ter um óbito. Né? Então, a gente vê muitas situações de óbito mais relacionadas à tuberculose. Né? Então, a gente precisa, né, que esses profissionais tenham realmente esse olhar sensível, né, para esses agravos, para poder realmente ser diagnóstico precocemente e fazer o tratamento. É isso aí. Obrigado, Keila, pela contribuição. Eu lembro que
que isso começou no presídio, né? O pessoal lá no presídio, daqui a pouco o pessoal lá, o pessoal lá do CESAI, e aí tudo, né? E assim, Deus é maravilhoso, vai preparando, porque essas pessoas precisavam realmente ser alcançadas, né? Ser alcançadas, coisa maravilhosa. Então, olha só, pode passar mais. Isso, pronto, ó. Ação lá, aquela primeira ação, né? Podem passar. Olha só, agora nós vamos falar sobre a vigilância sanitária, que também faz parte do corpo da vigilância de saúde. A vigilância sanitária é responsável por agir e interagir, evitando o processo de adoecimento da população, baseado em medidas que possam mitigar alguma intempérie, ou de micro-organismo, ou mesmo do meio ambiente, que vem interferir na saúde da população. Por exemplo, aqui vocês podem observar que tem um grupo aqui, ó, o pessoal da Guarda Municipal. Esse pessoal aqui, fazendo parceria conosco, estava dando lá, junto com Jane, que é hoje a coordenadora de vigilância sanitária, fazendo o bloqueio e a inspeção dos carros-pipas que iam levar aquela população que precisava daquela água. Para garantir a qualidade da água, então eles faziam os bloqueios. Juntamente com a vigilância ambiental, aqui o meu amigo Ricardo, aqui, né? A equipe também ali, olha o carro-pipa, tá certo? E aí, esse ano, né, foi contabilizado 924 ações, não só dos carros-pipa, mas também do comércio, da vigilância sanitária, tá bom? Pode passar. Aí a equipe, ali o José, ali o Jane, né, em treinamento, no comércio, fiscalizando também as águas. Pode passar. Aqui a vigilância ambiental. Olha só, a vigilância ambiental é algo assim bem amplo. Tem a vigilância da população exposta a agrotóxicos, vigilizar, vigilância da qualidade da água, a questão também de chagas, também das arboviroses. Então, é bem diversificada a ação da vigilância ambiental. Hoje o coordenador é Ricardo, tá certo? A questão também da prevenção e o cuidado para que a população não venha adoecer com raiva. Eu lembro aqui que quantas vezes, Dona Yolanda aqui também, né, dando aquela força lá com as associações, vamos lá pessoal, vamos encampar aí, não vamos deixar a raiva se alastrar aí no município, né, Dona Yolanda? Então assim foi sempre dentro dessa dinâmica de parceria, tá bom? E os resultados são ótimos. Ali foi atingido a meta, tá certo, da vacinação. A verificação da qualidade da água também chegou a 100%. E também os ciclos de ação por período Porque, por exemplo, você tem aproximadamente 45 dias para poder fazer um ciclo de verificação, ou completar um ciclo de verificação dos reservatórios do Aedes aegypti. Então, eu tenho que fazer 6 ciclos. E conseguimos os 6 ciclos, e graças a Deus aí a equipe aí, inclusive meu amigo faz parte aí dessa encampando aí, né? Uma região aí grande, foi fechado os 6 ciclos de verificação, e aí nós temos aí, graças a Deus, todos os indicadores atingidos. Pode passar. Aqui uma ação específica em relação à questão de chagas, que é algo também endêmico no nosso município, e aí, né, os agentes ainda aqui, os rincões, verificando ainda situações onde a gente tem a proliferação do barbeiro. O meu amigo
Joelita. Bom, essa ponte que foi feita em relação à questão da dose de BCG, que foi linkada aí com a situação da área, onde tem uma alta incidência de casos de hanseníase. E aí eu queria falar, e eu vou chamar meu amigo ali, meu amigo Alan, para falar sobre essas coberturas, tá certo? Nós vamos focar na cobertura. Por que a cobertura? A cobertura, certo? Ela é um retrato de como essas ações em relação às doenças imunopreveníveis foram desenvolvidas no município. Então, quando tem uma cobertura boa, significa dizer que teve vacina no braço, ok? E quanto maior a cobertura, menos probabilidade eu vou ter de ter casos de doenças imunopreveníveis. E aí o bate-bola é de vocês. Se é Berna, se é meu amigo aqui, quem é que vai falar isso? Depois tem as fotos para vocês comentarem, enfim. Fica à vontade. Vai ser Bernadette? Venha, Bernadette. Ele está querendo que você fale. Bom dia a todos. Eu a presidente da casa, eu cumprimento os presentes e os demais da mesa. Vejam só, aqui, como a Alan puxou, né, deixa com relação à PCG, lá dos comunicantes de hanseníase, é uma ação de continuidade, né, no programa de hanseníase, em parceria com a imunização. Né. Isso acontece também com outros, né, programas de saúde do município e do Ministério da Saúde. E aqui a gente traz a cobertura vacinal desse período. Eu tenho assim uma responsabilidade de falar sobre a imunização do município de Buíque, porque eu fui convidada, né, pela gestão anterior e atual secretária Michele, né, para fazer parte e compor a equipe do PNI de Buíque, quando nós encontramos uma situação assim, um pouco negligenciado essas coberturas. Não só porque é o seguinte, a gente vacinava, né? Todo mês recebia vacina, mas nós tínhamos uma situação crítica com relação à informação, à qualidade dessa informação, ao chegar, né, validada essa dose para as coberturas no Banco Nacional da Rede de Saúde, que é o RDS. Então, aqui nós trabalhamos muito a qualidade da informação e conseguimos mudar esse cenário de baixa cobertura. Né? E conseguimos aí, estamos hoje nesse período, quando foi, não estou vendo a data do encerramento dessa oficina, nesse período, né, nós estamos aí a PCG com 128%, nós temos, aqui está muito ruim, não dá para enxergar, se eu puder aproximar aqui. Então, como foi falado aqui anteriormente na lâmina da Vigilância em Saúde, né, na questão do indicador do PQAVS, nós temos quatro imunizantes, 4 vacinas, que é geração de recurso para a vigilância em saúde, né, que são as vacinas pentavalente, VIP, pneu 10 e a tríplice viral. Então, nós temos essa cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde, maior ou igual a 95%, e nós estamos nesse cenário muito bem. É um dos requisitos e um dos indicadores também do Previne Brasil, quando recebemos aqui os aplausos, né, dos presentes, que foi um dos indicadores que elevou também esse indicador em primeiro lugar no Pernambuco e 31º no Brasil. Isso é importante. Então, estamos aí com esse resultado positivo.
temos um avanço grande. Nós tínhamos a DT-PA para gestante, BUIC era um quadro de abaixo de 50%, a cobertura mensal geralmente chegava a 39%, 40%, 42%, e nós estamos aí com 106%. Isso implica na parceria da atenção básica dos ACS, da equipe técnica das unidades básicas de saúde, né? Temos a tríplice viral, 89,8%, que estamos com uma ação que a gente vai encerrar agora, apresentar nesse trimestre. Graças a Deus, uma ação estratégica voltada na busca ativa dessa segunda dose, e a gente vai mostrar esse resultado também com 95%. E temos também a febre amarela com 89%. Essa vacina também. Já estamos com o planejamento do projeto pronto para apresentar agora, após o primeiro trimestre, com o resultado, né, da vacinação, que provavelmente esteja encerrando agora a campanha da regional. E a gente também pretende, nesse primeiro semestre de 2025, nessa nova gestão, a gente vai fechar esse semestre com 100% de vacinados e 95% de cobertura. Tá? Então, era isso. Nós temos aqui um outro amarelinho aqui, que não é bem-vindo para a gente, né? Essa varicela, mas é uma falta nacionalmente por questão de fornecedor, não é? Então, essa baixa cobertura está nacionalmente, não é isoladamente em município ou no estado. Mas é uma falta que a gente está recebendo gradativamente e vamos conseguir recuperar, que inclusive já estamos trabalhando também com esse resultado, que recebemos um quantitativo de tetraviral e a gente vai mudar esse cenário também. Era isso. Muito obrigada. Vamos continuar aqui passando. Aqui são as ações, vocês podem observar aqui na rede de frio. Vocês observem que a rede de frio é equipada com as câmaras frias, as equipes de saúde. Aqui as ações que são realizadas, tá certo? Tanto de vacinação nas unidades básicas de saúde, mas também nos eventos, né, que acontecem para vacinação preconizado pelo Ministério da Saúde. E aqui é a equipe, tá bom? Vocês estão recebendo uma sinalização aí do século XX. Tá certo. Muito bem. Vamos continuar aqui. Aqui nós temos o Centro Municipal de Coletas. O Centro Municipal de Coletas ele funciona com duas características. Ele serve a ações da vigilância e saúde, fazendo coletas relacionadas à covirose e outros, e também para que haja a coleta dos exames que vão ser direcionados para o laboratório municipal. E aí, esse é o espaço, tá certo? Vocês podem ver aqui. Aqui são os profissionais que atuam lá, tá bom? Aqui é o Vênus. Aqui os nossos amigos, que aí, não fugiu agora do nome, mas aqui, dois amigos aqui que fazem parte, Renata e Matheus, exatamente. O Matheus e a Renata. A Renata na recepção e o Matheus na digitação. Aqui está o quantitativo, tá certo? O levantamento dentro dos quadrimestres, e aí vocês podem certificar aqui que no terceiro foram 27,738 e no total ele fez 50.704 exames que foram realizados pelo laboratório. Você sabe informar por dia quantos exames são disponibilizados para a população? Olha, esse detalhe, porque eu pedi a informação por quadrimestre, mas a gente pode depois passar para esse relatório assim específico dele, na forma que agora assim, por quadrimestre foram essas quantidades que tem que ser. Então, aqui é uma junção, são quatro biomédicos e uma equipe de 3
5. São 4 biomédicos e 3 técnicos de laboratório, 4 técnicos de laboratório nessa equipe, fazendo a rotatividade para receber a demanda que vem das unidades básicas de saúde e que são, vamos dizer assim, não só da unidade básica de saúde, mas também feito no hospital. Porque, por exemplo, às vezes a característica de laboratório, por exemplo, digamos, 100 pessoas passam lá na unidade hospitalar. Então, geralmente, a maioria é requisitada exame. Eu digo isso porque estava estagiando lá e sempre tinha aquela rotatividade. E tinha dias específicos, parece que o pessoal tem mais afinidade com o médico, então aí dava aquela incrementada, né? Então, assim, de alguma forma. Por número de exames e não de pacientes afetados. Sim, perfeito, exames. Perfeito, exames. Porque cada paciente pode ter Isso, vários exames. Perfeito, perfeito. É isso? Exatamente. É o quantitativo de exames. Então, dentro dessa esfera de atendimento, não é só da atenção básica, mas também da atenção hospitalar. E de outros setores que, porventura, fossem encaminhados lá para o hospital, para o laboratório municipal. Central de regulação. A central de regulação é algo assim, bem peculiar, porque, embora muitos especialistas, por exemplo, não estejam no município como, por exemplo, um reumatologista, como, por exemplo, um gastroenterologista, né? Então, essas especialidades, elas acabam sendo direcionadas para o atendimento fora do município. Porém, alguns desses, depois o pessoal ali vai falar, né, sobre isso, eles são direcionados aqui ao espaço de saúde. Por exemplo, eu acredito que temos um atendimento de fisioterapia, psicologia, nutrição, neuropediatria, cardiologia e ortopedia, é isso? Aí a gente depois vai chamar vocês para dar uma palavrinha sobre isso aí. Mas, o que acontece? Uma boa parte dessa demanda, ela é encaminhada, ou seja, ela vai para outro nível de atenção. E para isso, a central de regulação, ela faz esse intercâmbio de profissionais de vagas através do sistema chamado CMCE, certo? E aí temos aí o ambiente, a regulação, ou seja, esse processo de intercambiação de vagas fez no total do ano 10.534 encaminhamentos, ok? Esses dados estão no CMCE, tá bom? Olha só, aqui, gosto de falar, né, da CAPES, porque a gente está vivendo no começo aqui, falou sobre a quantidade de pessoas que têm tentado suicídio, né, etc, etc. Então a gente sabe o quão importante é esse serviço dentro do município. E nós recebemos, né, a grata informação de que vamos dizer assim, o quantitativo de pessoas que são atendidas lá é um quantitativo expressivo, até porque são pacientes ou seja, são pacientes de longa permanência, são pacientes que vão cronificar. É uma depressão, por exemplo, eles sabem que não é fácil de tratar, e são pacientes que vão ser atendidos ali, né? E são outros quadros também que aí o profissional da área pode, né, falar. E por favor, venha cá. Boa tarde, eu acho que já é boa tarde, né? Eu saúdo a todos que compõem essa Casa Legislativa e a todos que compõem a Secretaria de Saúde, na pessoa de Michele Monteiro, nossa secretária. Eu sou Rízia Passos e componho a equipe do CAPS no Coordenado Tenório de Almeida. Eu estou representando a gerente de saúde mental, que por motivo de força maior, desculpa, viu, que eu não estou bem
pôde estar presente, né? Aqui nós estamos mostrando algumas fotos, né, de ações realizadas no serviço. Nós realizamos as ações, as temáticas mensais, né, durante todo o ano, e as ações também realizadas nos grupos terapêuticos, né? Trabalhamos também com as famílias, né? A gente trabalha essa questão da sensibilização, do manejo do cuidado, né? Infelizmente, nós temos muita negligência familiar, né? Nós temos muita negligência, e aí ficam os pacientes, né, pelas ruas, e nós temos um trabalho tremendo, né, com todos os serviços do município para tentar uma resolução desses casos, e muitas vezes, né, nós ficamos sem ter o que fazer. Porém, né, seguimos na luta, de mãos dadas com a RAP, para que possamos encontrar uma evolução. Aqui estão algumas ações, né, as temáticas mensais, como o dezembro, o Novembro Azul, trabalhamos o Outubro Rosa, como eu já tinha falado, né, a ação sobre a luta antimicrobial, né, conscientizando eles a importância do CAPS, né, desse serviço de saúde mental humanizado, né, e também em busca de sensibilizar as famílias, certo? Para que eles possam realmente saber cuidar, né, desse manejo do cuidado. Então, eu agradeço a vocês aqui e quero solicitar a secretária de saúde, né, que esteja mesmo de mãos dadas, porque nós temos um índice de esquizofrenia muito alto, né, e assim, essas tentativas de suicídios, elas são recorrentes. Nós temos os leitos integrais, temos o Ulisses, né, que é referência, porém há momentos em que não existem vagas, a demanda é muito grande, né, e nós temos sim que estar aqui lutando no território. E eu peço que estejam mesmo de mãos dadas conosco, para que possamos ter evoluções desses casos. Eu só queria fazer o seguinte, eu queria inverter aqui um pouco a apresentação, porque nós contamos aqui com o meu amigo Luiz, e eu gostaria de chamá-lo para falar sobre algumas coisas específicas da área da contabilidade, e aí ele tem propriedade para falar. Para a gente não ficar com a lacuna de dar a resposta por dia, são atendidos em média de 60 a 65 pacientes no laboratório municipal do Centro de Coleta, que hoje ele é o LAMUR, né? Hoje nós temos o laboratório registrado no CMS, com produção e acompanhamento. Aí, em média, 65 pacientes da atenção básica, obviamente, né, esse número, e demanda acompanhamento também espontâneo no hospital. Esse valor de 60 a 65 pacientes por dia, ele atende a cota da atenção primária. São atendimentos eletivos, programados. Bom, pessoal, boa tarde. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença das informações. Em nome da presidente da Casa, a reunião dos vereadores, e em nome de Michel, nosso secretário de Saúde, saudando toda a equipe da equipe de saúde e o cidadão do Piquins. A gente vai apresentar uma informação que é essa execução orçamentária e financeira do exercício 2024. As informações que a gente passou na audiência de metas fiscais desse mês foi algo mais resumido e deixamos para passar com a informação da audiência da saúde, para passar informações mais detalhadas, tá?
No primeiro momento, a gente observa três volumes, que estão separados por 4 eixos. Quando a gente vê o objeto do que foi gasto, por exemplo, ali, ó, oxigênio, no exercício 2024, a gente observa ali um valor de R$178.097,60, com combustível. O total para o ano de 2024, a gente observa um montante de R$1.404.000.